Você já parou para pensar no quanto se desgasta tentando convencer alguém a enxergar o seu valor? Quantas vezes você já se pegou dando, insistindo, se explicando, se dobrando, esperando migalhas de atenção, como se a sua dignidade pudesse ser negociada em troca de um olhar, uma resposta ou um mínimo de consideração? É doloroso admitir, mas muitas vezes somos nós que entregamos nas mãos de outra pessoa o poder de nos validar. E quando essa pessoa decide não valorizar, ficamos perdidos, como se a nossa existência tivesse sido diminuída. Mas os estoicos nos lembram de algo essencial. Ninguém pode tirar de você aquilo que só você pode conceder a si mesmo, o valor da sua própria vida e a sua dignidade. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia que o verdadeiro bem do ser humano está dentro dele, não fora. E isso significa que se você deposita nas mãos de alguém o poder de definir se você é digno ou não, já começou a se afastar da sua própria fortaleza interior. Você não precisa de quem não te valoriza. Não porque seja arrogância, orgulho ou indiferença, mas porque a dignidade não é negociável. O respeito por si mesmo é o alicerce de uma vida plena. E quando você abre mão dele para se submeter ao desprezo de alguém, está se afastando daquilo que os estoicos chamavam de viver, em conformidade com a razão e com a natureza, estar inteiro, sereno e consciente de quem se é. Este vídeo é um convite para você refletir profundamente sobre isso, sobre como, ao insistir em quem não te valoriza, você se perde de si, e sobre como, ao se libertar dessa necessidade de aprovação, você não apenas recupera a sua paz, mas descobre uma força que nunca imaginou ter. Aqui juntos, vamos explorar as lições estoicas sobre dignidade, sobre desapego e sobre a arte de não precisar daquilo que nunca esteve sob o nosso controle. Capítulo 1. A ilusão de buscar valor fora de si. A mente humana tem um hábito perigoso: medir-se através dos olhos dos outros. Desde a infância, aprendemos a buscar aprovação. Primeiro dos nossos pais, quando esperamos um elogio por algo simples, como um desenho rabiscado. Depois dos professores, que avaliam nosso desempenho. Mais tarde dos amigos, que ditam se pertencemos ou não a um grupo. E, finalmente, das pessoas que amamos, em cujas mãos muitas vezes colocamos a chave da nossa felicidade. Crescemos acreditando que existir é ser reconhecido. E, sem perceber, nos tornamos dependentes de uma moeda frágil, a aprovação alheia. Mas os estoicos já alertavam que toda dependência externa é uma forma de escravidão. Epicteto, que conhecia bem a condição de um escravo, dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Isso significa que não é a rejeição de alguém que destrói você, mas a interpretação que você dá a essa rejeição. O que dói não é o silêncio da outra pessoa, mas a narrativa que você cria em sua mente. Se ela não me valoriza, é porque não sou digno. Essa conclusão não é realidade, é apenas uma construção mental. Imagine uma joia rara colocada nas mãos de alguém que não sabe reconhecer o seu valor. Para essa pessoa, a joia pode parecer apenas uma pedra sem brilho, mas isso diminui a preciosidade da joia? Claro que não. O que acontece é que a incapacidade de enxergar não altera a essência do objeto. Da mesma forma, quando alguém não reconhece o seu valor, não é você que perde brilho. É o olhar da outra pessoa que é cego, limitado ou distraído demais para perceber. O problema é que, na ânsia de sermos reconhecidos, nos tornamos mendigos emocionais. Estendemos as mãos pedindo migalhas de atenção, acreditando que um gesto mínimo já é suficiente para nos alimentar. E quanto mais recebemos pouco, mais nos acostumamos a acreditar que esse pouco é tudo o que merecemos. Mas a dignidade não se alimenta de migalhas. A dignidade exige abundância interior, exige lembrar-se constantemente de que o seu valor não pode ser diminuído pelo desprezo alheio. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia sobre o quanto a vida é curta e passageira. Ele dizia: em pouco tempo você terá esquecido tudo, e em pouco tempo todos terão se esquecido de você. Isso pode parecer duro, mas contém uma lição. Se até a memória de quem somos se dissolve com o tempo,
Que sentido faz gastar essa breve existência implorando por reconhecimento de alguém que sequer consegue valorizar o presente instante? Viver buscando ser visto é viver como sombra. Viver consciente do próprio valor é viver como chama. Outra ilusão comum é acreditar que insistir em alguém que não nos valoriza é prova de amor. Mas isso não é amor, é apego disfarçado de virtude. O verdadeiro amor, segundo os estoicos, começa pela relação que temos conosco. Quem se ama não se coloca em posição de humilhação. Quem se respeita não implora por lugar na vida de quem claramente já mostrou desinteresse. Amar o outro nunca pode significar abandonar-se. Epicteto nos convida a diferenciar o que está em nosso controle daquilo que não está. E aqui está o ponto crucial. O modo como alguém sente por você não está sob o seu controle. Não há discursos, gestos ou sacrifícios que possam obrigar outra pessoa a reconhecer o seu valor. Você pode oferecer o melhor de si, mas não pode obrigar o outro a enxergar. E se insiste, está vivendo fora da realidade, preso a uma ilusão. A dignidade, portanto, é escolher enxergar a realidade como ela é, e não como você gostaria que fosse. Se alguém não valoriza, isso é um fato. A decisão que cabe a você é simples: aceitar a realidade e preservar sua dignidade, ou negar a realidade e viver em humilhação. Parece duro, mas é justamente essa dureza que liberta, porque uma vez que você entende que não depende de ser visto para existir, encontra uma liberdade que ninguém pode tirar. Pense em uma árvore solitária no alto de uma montanha. Ela cresce firme e enraizada, enfrentando ventos, tempestades e o silêncio ao seu redor. Não há ninguém para aplaudir seu crescimento. Não há plateia para admirar sua beleza. Ainda assim, ela cresce. Ainda assim, ela floresce. Porque sua força não depende do olhar externo, mas de suas próprias raízes. Assim deve ser a vida de quem escolhe a dignidade. Crescer, florescer e permanecer firme, mesmo quando não há reconhecimento algum. Se você coloca o seu valor nas mãos de quem não te valoriza, vive condenado à instabilidade. Hoje essa pessoa pode sorrir para você, amanhã pode virar o rosto e a cada mudança de humor você será arrastado junto. Mas se coloca o seu valor em si, ninguém pode tirá-lo. É por isso que os estoicos falavam tanto em autossuficiência, não porque desprezavam o afeto humano, mas porque sabiam que depender dele é estar sempre à beira da ruína. Portanto, reflita. A dor de não ser valorizado é real, mas é passageira. Já a perda da dignidade é devastadora, porque corrói de dentro para fora, e dignidade perdida é difícil de recuperar. Não é à toa que Sêneca escreveu: quem se rebaixa para agradar, perde não só o respeito dos outros, mas principalmente o respeito por si mesmo. A maior tragédia não é alguém não te valorizar, é você esquecer de se valorizar na tentativa de ser visto. Este é o primeiro passo da lição estoica: reconhecer a ilusão de buscar valor fora de si. E quando você enxerga essa ilusão, está pronto para a transformação. Capítulo 2. A dignidade como a sua maior riqueza. Entre todas as riquezas que alguém pode possuir, a dignidade é a única que não pode ser tomada à força. Ela não é herdada, não é comprada, não é conquistada em batalhas externas. Ela nasce do simples ato de reconhecer o próprio valor e de se recusar a negociá-lo em qualquer circunstância. E, no entanto, é a primeira que muitos abrem mão quando se veem diante do medo da rejeição. O mundo nos ensina a correr atrás de status, de reconhecimento, de vitórias visíveis. Mas nada disso garante paz se a dignidade for perdida no processo. Você pode ter a admiração de multidões e, mesmo assim, sentir vergonha diante do espelho se, para conquistar essa admiração, precisou se curvar, se diminuir, se trair. Ao contrário, alguém pode caminhar só, sem aplausos, sem testemunhas, mas manter a cabeça erguida porque preservou sua integridade. Essa é a verdadeira diferença entre a riqueza que se perde e a riqueza que permanece. Sêneca escreveu que a maior pobreza é depender da opinião alheia. E não há dependência mais cruel do que aquela que troca dignidade por migalhas de afeto. Quando você implora por atenção, quando aceita menos do que merece,
quando se cala diante de desrespeitos apenas para manter alguém por perto, está vendendo barato a única fortuna que realmente importa. E o preço dessa venda é sempre alto: a perda de si mesmo. A dignidade funciona como um alicerce invisível. É ela que sustenta sua postura, sua voz, suas escolhas. Quando você a mantém, pode atravessar qualquer dificuldade sem se despedaçar. Quando você a perde, qualquer pequeno golpe já é suficiente para te desmoronar. E aqui está a lição estoica. Não é o mundo que te destrói, é você que se destrói quando abandona sua fortaleza interior. Epicteto, em seus ensinamentos, fazia questão de lembrar que ninguém pode te prejudicar sem o seu consentimento. Isso não significa que você não vai sofrer, mas significa que a forma como reage é o que define a extensão da sua dor. Quando alguém não te valoriza, essa é a realidade. Mas quando você se humilha para ser aceito, é você quem multiplica o sofrimento. A indignidade não está no desprezo do outro, mas na sua escolha de se diminuir diante dele. A dignidade é também o que separa o amor verdadeiro da dependência emocional. Amar alguém não pode significar destruir-se para caber no espaço que o outro te oferece. O amor que exige a perda de si mesmo não é amor, é escravidão. E os estoicos sabiam disso. Por isso insistiam tanto que o bem verdadeiro está na virtude, não no afeto instável de outra pessoa. A virtude, viver de acordo com a razão, com a verdade, com a consciência tranquila, sempre preserva a dignidade. O apego cego, ao contrário, sempre a destrói. Marco Aurélio, escrevendo a si mesmo, dizia: seja como a rocha contra a qual as ondas batem sem cessar, mas que permanece firme e o mar se acalma ao seu redor. Essa rocha é a dignidade. O mundo pode te rejeitar, pessoas podem te abandonar, portas podem se fechar, mas se você permanece fiel a si mesmo, nada pode te arrancar da serenidade. É esse patrimônio interior que faz alguém ser verdadeiramente invencível. Pense por um instante em todas as pessoas que abriram mão da própria dignidade em nome de um relacionamento. Quantas delas saíram realmente felizes? A história se repete. Quanto mais você se curva, menos o outro te respeita. Quanto mais você implora, menos é ouvido. Porque a dignidade perdida não apenas fere você, mas também destrói a forma como o outro te enxerga. Quem não se respeita, dificilmente será respeitado. E aqui está um ponto crucial. Manter sua dignidade não é apenas sobre você, é também sobre a forma como o mundo passa a te tratar. Pessoas que preservam sua dignidade transmitem força. Elas podem até perder vínculos superficiais, mas atraem vínculos sólidos, porque ninguém constrói algo verdadeiro sobre os escombros da humilhação. Quem preserva a dignidade escolhe menos relações, mas sempre relações mais puras, mais honestas, mais respeitosas. A dignidade é uma muralha invisível, mas não é fria, não é distante. Ela é a afirmação silenciosa de que você conhece seu próprio valor e, por isso, não está disposto a ser moeda de troca na vida de ninguém. Não significa desprezar os outros, mas significa não se desprezar para ser aceito. É possível amar profundamente e, ainda assim, manter a dignidade. É possível ser generoso sem se humilhar. É possível estar disponível sem se anular. O equilíbrio estoico está justamente aí. Dar sem perder-se, amar sem escravizar-se, oferecer sem implorar. E mesmo que a solidão seja o preço da dignidade, esse é um preço pequeno diante do que se perde ao abrir mão dela. Porque a solidão digna é temporária, mas a humilhação repetida se torna um cárcere sem fim. O silêncio da dignidade sempre constrói, enquanto o barulho da dependência sempre destrói. Reflita profundamente sobre isso. A sua dignidade é o bem mais precioso que você possui. Quando você a protege, nada externo pode te derrotar. Mas quando você a vende barato, nada externo pode preencher o vazio que nasce dentro de você. Essa é a maior lição que o estoicismo nos oferece. Não existe vitória maior do que a de permanecer inteiro. Capítulo 3. O poder de não implorar por atenção. A dependência da atenção alheia é uma das armadilhas mais comuns da mente humana. Desde cedo,
aprendemos a medir nosso valor pelo olhar e pelo reconhecimento de outros. Cada curtida, cada elogio, cada gesto de consideração se transforma em combustível para nossa autoestima. Mas esse combustível é instável e volátil. Ele não reside em você e, portanto, não pode sustentar sua paz interior. Quando você implora por atenção, entrega o controle da sua própria felicidade para fora de si. Você se torna um escravo das reações dos outros, sujeito às mudanças de humor, às escolhas e às indiferenças alheias. É um estado perigoso, porque a cada rejeição ou desinteresse, você se sente menor, frágil, incompleto. E assim se cria um ciclo interminável de dependência emocional. Quanto mais você implora, menos se respeita. Quanto menos se respeita, mais implora. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder está em não depender do que não se controla. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que não se deixa dominar pelas opiniões ou ações dos outros. Não se trata de não se importar com o mundo, mas de não permitir que ele dite o seu valor. Quando você entende isso, percebe que implorar por atenção é um ato de fraqueza, não de amor, não de afeto, não de virtude. É apenas uma submissão silenciosa à imprevisibilidade do outro. Imagine uma árvore no deserto. Ela não implora pelo sol nem pelas chuvas, simplesmente cresce, raiz após raiz, folha após folha, alimentando-se daquilo que pode alcançar. Quando o sol se esconde, ela sobrevive. Quando a tempestade vem, permanece firme. Assim deve ser sua relação com a atenção. Você não deve buscá-la desesperadamente, mas permitir que aconteça naturalmente, como consequência de sua integridade e presença. O problema é que a mente humana se engana constantemente, acreditando que receber atenção é sinal de valor. Mas atenção não é amor, não é respeito, não é dignidade. Atenção pode ser volátil, passageira, superficial. Depender dela é confiar sua vida a um recurso incerto. A verdadeira força não se manifesta em quem é visto ou reconhecido, mas em quem permanece íntegro, mesmo quando ninguém observa. Sêneca nos alerta: quem se humilha para ser amado nunca conhecerá o verdadeiro amor, pois perde o amor próprio no processo. A atenção que você implora não constrói relacionamentos sólidos, não constrói respeito genuíno, não constrói admiração real. Ela constrói apenas um vínculo frágil, baseado na sua necessidade, na sua carência, na sua insegurança. E vínculos assim, cedo ou tarde, se desfazem, porque são construídos sobre areia movediça. Os estoicos nos ensinam a transformar essa percepção. Em vez de correr atrás da atenção de quem não se importa, concentre-se naquilo que depende de você: sua virtude, seu caráter, sua serenidade, sua integridade. Quando você se torna completo em si mesmo, quando você se torna sua própria fonte de valor, a necessidade de buscar reconhecimento externo desaparece. E é aí que surge um poder silencioso, mas irresistível. O poder de estar presente sem implorar, de se mostrar sem mendigar, de existir sem depender da validação alheia. O efeito disso é profundo. Quem se respeita e mantém sua dignidade atrai naturalmente pessoas e situações que estão em sintonia com esse respeito. Não há necessidade de manipular, agradar ou se humilhar. O próprio mundo começa a reconhecer o seu valor, não porque você implora, mas porque você irradia firmeza, serenidade e autenticidade. E isso é infinitamente mais valioso do que qualquer atenção temporária que se consegue implorando. O poder de não implorar por atenção também cria espaço para reflexão. Você percebe quem realmente merece estar perto de você e quem apenas ocupava espaço enquanto você corria atrás de reconhecimento. Cada rejeição deixa de ser uma ferida e se transforma em um filtro. Quem se mostra indiferente não é digno de sua energia. Quem permanece respeitoso e presente está em alinhamento com a sua própria integridade. Portanto, o ensinamento é claro: não implore, não se humilhe, não se diminua. A atenção de quem não valoriza não é mérito seu, é ausência de discernimento deles, e a sua paz interior
vale infinitamente mais do que qualquer reconhecimento que você possa tentar arrancar à força. Aprender a se afastar dessa necessidade é aprender a ser livre. É perceber que a verdadeira atenção, o verdadeiro reconhecimento, o verdadeiro respeito começam dentro de você e não em alguém que não sabe enxergar. Capítulo 4. Como o desapego fortalece sua alma. O desapego, para muitos, é um conceito que assusta. Parece frio, distante, até egoísta. Mas os estoicos nos ensinam que o desapego é, na verdade, a expressão máxima de força e sabedoria. Ele não significa a ausência de sentimentos ou indiferença, mas sim a capacidade de manter a serenidade e a integridade diante do que não se pode controlar. É essa habilidade de não permitir que ações, palavras ou escolhas de outros definam o seu valor ou determinem a sua paz interior. A dependência da atenção ou do reconhecimento de outra pessoa é uma armadilha silenciosa. Quando nos apegamos a quem não nos valoriza, entregamos nosso poder. Cada gesto de desprezo, cada silêncio, cada afastamento se transforma em uma faca que corta profundamente, porque estamos permitindo que nosso estado emocional dependa de alguém que não é confiável. O desapego, então, surge como escudo invisível. Ele não impede que a dor exista, mas impede que essa dor corroa a nossa essência. Marco Aurélio refletia sobre a efemeridade das coisas externas. Ele lembrava constantemente que amigos, amores, reputação, riquezas, tudo isso está fora do nosso controle. E se não podemos controlá-los, por que permitir que se tornem fontes de sofrimento? O desapego nos ensina a colocar limites claros entre o que pertence a nós e o que pertence ao mundo. Ele cria uma fortaleza interior onde nada externo pode invadir a paz que construímos com nossas próprias mãos. Imagine por um momento uma árvore solitária crescendo no deserto. Ela enfrenta ventos, sol escaldante e tempestades de areia. Ela não implora por chuva nem por sombra. Ela não questiona a dureza do ambiente. Ela apenas cresce, raiz após raiz, folha após folha, extraindo do que está disponível para sobreviver. Assim deve ser a alma desapegada, firme, íntegra, serena. Não implora afeto, não busca validação, não se sacrifica em vão. Ela simplesmente existe, e dessa existência nasce força. O desapego também permite clareza. Quando nos afastamos de quem não nos valoriza, começamos a enxergar a vida com mais nitidez. Tornamo-nos capazes de identificar quem realmente merece nossa atenção, quem contribui para nosso crescimento e quem simplesmente ocupava espaço enquanto corremos atrás de reconhecimento. Mais importante ainda, o desapego nos permite perceber a nós mesmos, nossas forças, nossos limites e nosso valor inalienável, sem interferências externas. Sêneca dizia: não é a morte ou a perda que nos deve preocupar, mas o apego que nos prende a coisas que não podemos controlar. Essa frase contém toda a essência do desapego. Não podemos controlar como alguém sente, o que escolhe fazer ou como reage ao nosso valor. Mas podemos controlar nossas próprias atitudes, nossas escolhas e a preservação da nossa integridade. O desapego é a ponte entre a realidade e a liberdade. Ele nos permite aceitar o que não podemos mudar sem destruir a nós mesmos no processo. Ao desapegar-se, você desenvolve uma liberdade rara e poderosa. Liberdade de não depender de reconhecimento, de não esperar migalhas de atenção, de não se humilhar para ser aceito. Liberdade de amar sem se perder, de oferecer sem mendigar, de permanecer inteiro mesmo diante da rejeição. Essa liberdade é silenciosa, quase invisível, mas sua força é imensurável. Quem se desapega não se deixa abalar, não se corrompe, não se reduz. E o desapego também ensina sobre a impermanência. Pessoas vêm e vão, relações mudam, sentimentos oscilam. Se nossa paz depender desses elementos mutáveis, estamos condenados a sofrer constantemente. Mas ao desapegar-se, transformamos a perda em aprendizado. Cada rejeição se torna uma lição. Cada afastamento se torna oportunidade para crescimento. Cada desapego fortalece a alma, tornando-a resiliente e invulnerável às tempestades externas. O desapego não é ausência de emoção, mas domínio da emoção. Significa sentir profundamente,
sem ser escravizado pelo que sentimos ou pelo que os outros fazem. É amar sem se anular. É oferecer sem esperar retorno. É existir sem depender de aprovação. É, em essência, a arte de permanecer inteiro mesmo quando o mundo tenta te quebrar. Imagine uma pessoa que mantém sua integridade e dignidade mesmo quando todos ao redor ignoram seu valor. Essa pessoa caminha com firmeza, cada passo carregando força invisível. Ela não se curva, não implora, não se humilha. E é justamente essa postura silenciosa que atrai respeito genuíno. Porque ninguém valoriza quem se submete, mas todos respeitam quem permanece íntegro. O desapego, portanto, não cria vazio, cria plenitude. Ele não significa desprezo ou frieza, significa autocontrole, sabedoria e força. É a decisão consciente de proteger o próprio valor, a própria paz e a própria dignidade acima de qualquer necessidade de reconhecimento externo. É a afirmação silenciosa de que sua essência é inegociável e que você não aceitará menos do que merece, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. E, finalmente, o desapego nos ensina sobre a verdadeira liberdade. Quando aprendemos a não depender da aprovação ou atenção de outros, descobrimos que a nossa companhia é suficiente. Descobrimos que podemos existir plenamente, mesmo quando não somos vistos. Descobrimos que a força não vem de quem nos observa, mas de quem permanece íntegro quando ninguém olha. O desapego, portanto, é a maior demonstração de poder interior que alguém pode alcançar. E é também a semente da serenidade duradoura. Capítulo 5. Como o silêncio e a indiferença se tornam armas poderosas. O silêncio e a indiferença são para muitos interpretados como sinais de frieza ou desinteresse. Mas os estoicos nos mostram que eles são, na verdade, expressões de força, autocontrole e sabedoria. O silêncio não é a ausência de voz, é a escolha consciente de não reagir impulsivamente. A indiferença não é desrespeito, é o domínio sobre aquilo que não está sob nosso controle. Quando alguém nos desvaloriza, a reação instintiva é responder, explicar, justificar ou tentar reconquistar a atenção. Essa reação é natural, mas revela dependência. Cada palavra, cada gesto em busca de reconhecimento entrega nosso poder ao outro. O silêncio, por outro lado, é a afirmação silenciosa de que ninguém tem autoridade sobre o seu valor. Ao permanecer calmo, você não se rebaixa, você se fortalece. Imagine um rio que flui entre pedras. A água não tenta mover as pedras, simplesmente contorna, segue seu curso, preservando sua essência. Assim deve ser o comportamento diante de quem não reconhece sua dignidade. O silêncio não significa passividade, mas sabedoria. Ele preserva energia, mantém a clareza da mente e impede que emoções momentâneas comprometam a integridade. Indiferença é a segunda arma. Ela não surge da frieza, mas da percepção estoica de que o que não depende de você não merece investimento emocional. Se alguém não te valoriza, insistir em ser notado é desperdiçar força e tempo. A indiferença, aplicada com consciência, cria distância sem ressentimento, coloca limites sem agressão e transforma a ausência de atenção alheia em neutralidade emocional. Sêneca dizia: aquele que sofre por ignorância dos outros sofre duas vezes. A primeira dor vem do desprezo alheio, a segunda, e muito mais intensa, vem de se permitir ser ferido por aquilo que não se pode controlar. O silêncio e a indiferença são, portanto, ferramentas de proteção. Eles impedem que a primeira dor se transforme na segunda, preservando a paz interior e fortalecendo a dignidade. O poder do silêncio também está em sua capacidade de gerar reflexão. Quando não reagimos impulsivamente, podemos observar, compreender e analisar a situação com clareza. Quem mantém a calma diante do desprezo enxerga padrões, identifica intenções e descobre a verdade por trás das ações alheias. Esse discernimento é uma arma mais poderosa do que qualquer palavra de defesa ou justificativa. Imagine uma pessoa que, diante de provocação, mantém-se serena. O agressor muitas vezes fica desconcertado. A ausência de reação tira o controle que ele acreditava ter.
Quem domina o silêncio, domina o próprio estado interno e, indiretamente, influencia o externo. É uma forma de poder invisível, silencioso, mas extremamente eficaz. A indiferença, por sua vez, cria uma espécie de invisibilidade seletiva. Não é ignorar o mundo, mas escolher não dar energia àquilo que não merece. Se alguém não reconhece sua dignidade, o investimento emocional nessa pessoa é inútil. Ao se tornar indiferente, você retira do outro a capacidade de impactar sua paz interior, transformando ausência em neutralidade, rejeição em aprendizado. Marco Aurélio refletia que grande parte do sofrimento humano vem da expectativa de que os outros ajam de acordo com nossas necessidades. O silêncio e a indiferença nos libertam dessas expectativas. Eles nos ensinam a aceitar a realidade tal como ela é, sem acrescentar sofrimento adicional por meio de reações impulsivas ou apego emocional. Outro ponto crucial é que o silêncio e a indiferença são demonstrações de autoconfiança. Quem está seguro de seu valor não sente necessidade de provar nada. Quem é completo em si mesmo não precisa disputar atenção. Essas ferramentas mostram ao mundo que você não depende de reconhecimento para existir. Elas transformam cada gesto ou ausência em uma mensagem poderosa. Sua dignidade não é negociável, sua paz interior não é negociável. Portanto, o ensinamento estoico é claro. Use o silêncio como escudo, a indiferença como espada invisível. Elas não ferem os outros, mas preservam você. Elas não atacam, mas protegem. Elas não humilham, mas elevam. E, acima de tudo, elas fortalecem aquilo que é inegociável: sua integridade, sua liberdade e sua dignidade. Quem aprende a dominar essas armas silenciosas descobre um poder que vai além de qualquer reconhecimento externo. Descobre que a verdadeira força não está em quem grita, implora ou exige atenção, mas em quem permanece íntegro, sereno e invencível, mesmo diante da indiferença do mundo. O silêncio e a indiferença não são ausência de ação, são ação consciente, racional e poderosa. São a manifestação viva da sabedoria estoica aplicada à vida cotidiana. Capítulo 6. Como a autossuficiência emocional te torna invencível. A autossuficiência emocional é talvez o pilar mais importante da filosofia estoica. Ser autossuficiente emocionalmente não significa se tornar insensível ou indiferente aos sentimentos. Significa, acima de tudo, não permitir que o comportamento, as opiniões ou as atitudes de outros determinem seu estado interno. É compreender que o único território sobre o qual você possui controle absoluto é sua própria mente. Epicteto nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Essa frase resume a essência da autossuficiência. Quando alguém não te valoriza, quando um vínculo se desfaz ou quando a rejeição acontece, você sente dor não por causa do ato em si, mas porque entregou seu poder emocional ao outro. A autossuficiência é o caminho para resgatar esse poder, para assumir a responsabilidade por suas próprias emoções e não mais depender do comportamento alheio. Imagine uma fortaleza construída no alto de um penhasco. Ventos, tempestades e ataques podem atingir suas paredes, mas seu interior permanece intacto, porque a fortaleza foi erguida sobre fundamentos sólidos e inabaláveis. Assim, é a mente autossuficiente. Nada externo tem força suficiente para abalar sua estabilidade, porque ela se apoia no que realmente importa: sua própria integridade, seus princípios e sua razão. A autossuficiência emocional também nos ensina a diferenciar necessidades de desejos. Muitos confundem atenção, reconhecimento e validação com amor próprio. A verdade é que esses elementos são externos, instáveis e fora de nosso controle. Confiar neles é construir sobre areia. A autossuficiência, ao contrário, constrói sobre rocha. Você é suficiente, completo, digno e capaz de se sustentar sozinho. Sêneca dizia: aquele que depende de outros para sua felicidade não é livre. Cada gesto de dependência emocional cria correntes invisíveis. Cada necessidade de aprovação ou afeto de quem não valoriza
cria uma prisão silenciosa. A autossuficiência quebra essas correntes. Ela transforma a dor da rejeição em clareza, a ausência de atenção em liberdade e o desprezo alheio em força interior. Uma mente autossuficiente não se abala com críticas injustas, não se desespera diante de desvalorização e não implora por consideração. Ela reconhece que o valor não é conferido externamente. É inerente, absoluto e inalienável. Quem possui essa força não se humilha, não se submete, não se perde. Quem a cultiva transforma cada desafio, cada rejeição e cada provação em oportunidade de crescimento e fortalecimento. A autossuficiência emocional também redefine o conceito de relações humanas. Quando você não depende de ninguém para ser feliz, passa a se relacionar de forma mais saudável e equilibrada. O amor não é implorado, a amizade não é exigida e a presença de outros é escolhida, não imposta. Assim, vínculos se tornam genuínos e respeitosos, baseados em valor real e não em necessidade emocional. Marco Aurélio refletia que a mente deve ser como um jardim bem cuidado. Cada pensamento e emoção devem ser cultivados com cuidado, e tudo que não contribui para a paz interior deve ser removido. A autossuficiência emocional é o jardineiro que mantém o solo limpo, livre de ervas daninhas de dependência, insegurança e medo da rejeição. Ela cria espaço para crescimento, serenidade e domínio sobre si mesmo. Quem domina a autossuficiência descobre um poder que vai além da aparência. Torna-se invencível, não porque é imbatível externamente, mas porque é inabalável internamente. O mundo pode tentar desvalorizar, humilhar ou ignorar, mas a mente autossuficiente permanece firme, serena e íntegra. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira força. Essa é a essência do estoicismo aplicado à vida emocional. Portanto, reflita. Ser autossuficiente emocionalmente é assumir o comando da própria vida. É não permitir que outros ditem seu valor. É transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada rejeição em clareza. A autossuficiência não apenas protege, mas fortalece. Ela não apenas liberta, mas eleva. Ela não apenas preserva, mas transforma. Quem a cultiva caminha invencível, íntegro e completo, independentemente das circunstâncias externas. Capítulo 7. A arte de se valorizar sem precisar convencer ninguém. Valorizar-se não é um ato de egoísmo, vaidade ou arrogância. É reconhecer a própria dignidade, compreender o próprio valor e agir de acordo com ele, independentemente da opinião de outros. A verdadeira autovalorização não depende de aplausos, elogios ou reconhecimento externo. Ela nasce de uma certeza interna que ninguém pode roubar, reduzir ou questionar. Muitos passam a vida tentando provar seu valor para os outros, como se isso fosse a única forma de existir. Mas esse esforço é inútil e desgastante. Quem busca constantemente aprovação externa coloca sua felicidade nas mãos de quem, muitas vezes, não sabe reconhecer a sua própria grandeza. O estoicismo ensina que a aprovação de outros é apenas um bônus, não é, nunca foi e nunca será a base do valor pessoal. Sêneca nos lembra que a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em possuir pouco que não se precise. Da mesma forma, o valor não consiste em ser reconhecido, mas em possuir a consciência tranquila de quem você é. Quem se valoriza verdadeiramente não sente necessidade de convencer ninguém, porque a própria consciência é suficiente para validar sua existência, suas escolhas e sua dignidade. Imagine uma pessoa caminhando pelo mundo com firmeza. Ela não se curva para aplausos, não se dobra para elogios, não implora por atenção. Ela se mantém íntegra, porque seu valor não depende de circunstâncias externas. Esse é o poder da autovalorização. Ela liberta, fortalece e cria uma aura invisível que naturalmente atrai respeito. Ninguém precisa ser convencido de algo que já é inegável dentro de você. A arte de se valorizar também é sobre limites. Quem se respeita sabe dizer não quando necessário, sem culpa, sem medo e sem justificativas desnecessárias.
Sabe reconhecer quando um vínculo, um gesto ou uma situação não contribui para seu crescimento ou bem-estar e age de forma racional, mantendo sua integridade intacta. Limites não são barreiras de frieza, mas sim escudos de dignidade. Marco Aurélio refletia que grande parte da dor humana vem do desejo de agradar ou de ser aceito. Quando aprendemos a nos valorizar sem precisar convencer, eliminamos essa fonte de sofrimento. A mente não se inquieta mais com a indiferença alheia, não se abala com críticas injustas, não se submete ao desprezo. O reconhecimento passa a ser consequência natural de quem se mantém íntegro, e não o objetivo principal de sua existência. A autovalorização também é uma forma de amor próprio aplicado. Não é narcisismo, não é arrogância. É respeito profundo por si mesmo. Significa não aceitar menos do que se merece, não tolerar humilhações, não permitir que outros diminuam seu brilho. Quem se valoriza não implora, não busca migalhas, não se perde em relações desequilibradas. Ele mantém-se inteiro, mesmo quando o mundo tenta ignorá-lo. Além disso, a autovalorização fortalece a autoestima de forma sólida e duradoura. Diferente da aprovação externa, que é efêmera, o respeito próprio é permanente. Ele cria uma base firme para todas as ações, escolhas e relacionamentos. Quem aprende a se valorizar sem precisar convencer ninguém, descobre a liberdade verdadeira, a liberdade de ser completo, independente, íntegro e sereno. O estoicismo nos ensina que ninguém pode reduzir nosso valor sem nosso consentimento. Cada vez que você tenta convencer alguém do seu valor, você concede a essa pessoa poder sobre sua autoestima. Ao se valorizar internamente, você retoma esse poder. Você se torna a medida do seu próprio valor, o árbitro da sua dignidade, o guardião da sua paz interior. Portanto, a arte de se valorizar sem precisar convencer ninguém é, acima de tudo, um ato de força silenciosa, uma demonstração de sabedoria e uma escolha de liberdade emocional. Quem a pratica não depende de aplausos, não teme rejeição e não se rebaixa por atenção. Ele simplesmente existe íntegro, sereno e completo. E é exatamente essa postura que transforma sofrimento em serenidade, carência em independência e rejeição em clareza. Capítulo 8. Como transformar rejeição em crescimento pessoal. A rejeição é um dos golpes mais comuns e dolorosos que a vida nos dá. Ela desperta sentimentos de perda, inadequação e frustração, muitas vezes abalando nossa autoestima e nossa confiança. No entanto, os estoicos nos ensinam que a rejeição, quando encarada com consciência e disciplina emocional, não é um obstáculo, mas uma oportunidade de crescimento. Cada experiência de rejeição é, na essência, um espelho. Ela reflete não apenas a opinião ou atitude do outro, mas também revela aspectos internos que precisam ser compreendidos, fortalecidos ou ajustados. O estoicismo não nos instrui a nos encolher diante da rejeição, mas a observar com clareza, analisar com racionalidade e transformar a experiência em aprendizado que fortalece a alma. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre eles. A rejeição, por si só, não tem poder sobre você. O que a torna dolorosa é a interpretação que você faz dela. Ao perceber isso, você retoma o controle da situação. A rejeição deixa de ser um ataque externo e se transforma em um convite à reflexão, à disciplina emocional e ao autoconhecimento. Imagine a rejeição como uma pedra no caminho. Quem é despreparado tropeça, cai e se machuca. Quem é estoico observa a pedra, entende sua posição, aprende com ela e a utiliza como apoio para subir, avançar e ganhar perspectiva. Cada rejeição, quando bem interpretada, é uma ferramenta que molda caráter, fortalece resiliência e amplia a compreensão sobre si mesmo e sobre o mundo. O crescimento pessoal através da rejeição exige 3 atitudes estoicas fundamentais: aceitação, aprendizado e ação consciente. Aceitação significa reconhecer a realidade sem tentar negá-la ou lutar contra ela inutilmente. Aprendizado
significa extrair lições que elevam a mente, fortalecem a autoestima e clarificam quais vínculos merecem energia e quais não merecem. Ação consciente significa aplicar essas lições, ajustando comportamentos, reforçando limites e cultivando virtudes que transformam a experiência em força. Sêneca dizia: a dificuldade revela o homem, a adversidade mostra sua grandeza. Cada rejeição é uma oportunidade para demonstrar grandeza interna. Quem aprende a lidar com rejeição sem se humilhar, sem implorar por atenção e sem se perder em emoções destrutivas, descobre um poder invisível, o poder de permanecer íntegro, sereno e completo, mesmo diante da indiferença do mundo. Transformar rejeição em crescimento também fortalece a autonomia emocional. Quando você entende que sua felicidade, valor e dignidade não dependem da aprovação alheia, a rejeição deixa de ser ameaça e se torna aprendizado. Cada desvalorização externa passa a ser apenas um dado objetivo, um reflexo da escolha do outro, não do seu valor. Isso cria um estado de liberdade emocional raro e precioso. Outro aspecto essencial é a ressignificação. A rejeição deixa de ser um fracasso e passa a ser um professor silencioso. Ela ensina sobre limites, escolhas, prioridades e discernimento. Ela mostra quem está alinhado com sua essência e quem não está. Ela oferece clareza sobre onde investir energia e onde economizar esforços, transformando dor em estratégia, perda em oportunidade e frustração em crescimento. A rejeição também ensina paciência e perseverança. Quem entende que nem todos compreenderão seu valor, nem todos apreciarão sua integridade e que nem todos merecem seu tempo, desenvolve resiliência. Aprende a escolher batalhas, a investir apenas naquilo que é digno de energia e a preservar a própria paz interior como prioridade máxima. Marco Aurélio refletia que a mente deve ser treinada para não se perturbar com aquilo que não se pode controlar. A rejeição é um desses elementos externos que escapam à nossa influência direta. Aceitar isso, sem raiva, sem ressentimento e sem ansiedade, é transformar a rejeição em lição de vida. É praticar a virtude da serenidade, é aplicar o estoicismo no cotidiano. Portanto, a rejeição, quando encarada sob a lente estoica, não destrói, mas constrói. Ela não diminui, mas fortalece. Ela não humilha, mas ensina. Cada experiência negativa, cada ausência de reconhecimento, cada afastamento pode ser convertido em crescimento, autoconhecimento e fortalecimento da alma. Quem aprende a transformar rejeição em crescimento pessoal, descobre que o verdadeiro valor não é dado por outros, mas cultivado dentro de si. Capítulo 9. Como permanecer firme, mesmo quando todos ignoram você. A indiferença do mundo é um teste silencioso para a integridade de quem busca viver com dignidade. Ser ignorado, desvalorizado ou deixado de lado desperta muitas vezes insegurança e frustração. Mas os estoicos nos ensinam que o que realmente importa não é a atenção ou reconhecimento que recebemos, mas a firmeza com que mantemos nossa própria essência diante do caos externo. Permanecer firme significa não ceder à necessidade de provar algo, não se dobrar diante da desatenção e não permitir que o desprezo alheio determine seu estado emocional. É compreender que o mundo exterior está fora de seu controle e que sua paz interior, sua integridade e seu valor não podem ser negociados. Essa compreensão é o cerne da força estoica, saber distinguir o que depende de você do que não depende. Imagine uma rocha à beira do mar, constantemente atingida por ondas impetuosas. Ela não tenta resistir à força da água, nem se desespera com os impactos. Ela permanece firme, inalterada, mantendo sua forma e posição. Assim deve ser sua postura diante da indiferença. Inabalável, íntegra, serena. Cada gesto de desvalorização ou silêncio de outrem é apenas uma onda que passa, incapaz de mudar sua essência. Sêneca dizia: não é o homem que sofre, mas sua opinião sobre ele mesmo. A ignorância ou o desprezo alheio só tem poder sobre quem permite que tenham. Permanecer firme
exige treinar a mente para não reagir impulsivamente, para não buscar validação externa e para não se perder em interpretações emocionais distorcidas. A verdadeira força está em permanecer íntegro, mesmo quando ninguém reconhece ou aprecia seus esforços. Firmeza também significa consistência nos valores e princípios. Quem permanece íntegro mesmo diante da indiferença demonstra que seu valor não é temporário ou condicional. Ele não muda seu comportamento para agradar ou chamar atenção. Ele age de acordo com sua consciência, com sua ética e com sua integridade. Essa postura silenciosa, mas firme, cria respeito natural e admirável, muitas vezes mais poderoso do que qualquer palavra ou gesto para impressionar. A firmeza também fortalece a autoconfiança. Quando você aprende que não precisa ser validado ou reconhecido para existir, sua mente se torna independente e resistente. Cada ignorância ou rejeição externa se transforma em um lembrete de que o valor é inerente, não condicional. Quem internaliza isso desenvolve uma liberdade interna rara. Não depende da atenção de ninguém para ser completo. Marco Aurélio refletia sobre a impermanência das opiniões alheias. Ele lembrava que o que outros pensam, dizem ou fazem não deve governar a mente de quem busca a virtude. Permanecer firme é praticar essa sabedoria, manter a serenidade mesmo quando ignorado, não reagir com frustração e continuar agindo de acordo com seus princípios, sem jamais comprometer sua integridade. Outra lição essencial é a paciência. Ignorância alheia, desvalorização ou silêncio muitas vezes não refletem a realidade de seu valor, mas a limitação de quem observa. Permanecer firme exige esperar com serenidade, sem ansiedade ou desespero, compreendendo que sua força não depende do reconhecimento imediato, mas da constância de seu caráter e da integridade de suas ações. A firmeza diante da indiferença também cria oportunidade para reflexão e autoconhecimento. Quando ninguém reconhece ou valoriza, você é forçado a olhar para dentro, a compreender suas motivações, avaliar sua postura e reforçar sua autossuficiência. Cada silêncio externo se transforma em um espaço interno de fortalecimento. Cada desatenção em uma chance de disciplinar a mente e a alma. Portanto, permanecer firme mesmo quando todos ignoram você não é resistência teimosa ou obstinação inútil. É sabedoria prática, autocontrole e dignidade aplicada. É a escolha consciente de não permitir que o mundo externo determine seu valor, de proteger sua paz interior e de caminhar íntegro mesmo na ausência de reconhecimento. Quem domina essa firmeza descobre um poder silencioso e imbatível. Não é quem recebe aplausos que é forte, mas quem mantém integridade quando ninguém observa. A força verdadeira não é visível, mas palpável na serenidade e na consistência de quem não depende de atenção para existir plenamente. Capítulo 10. Como transformar indiferença em poder pessoal. A indiferença do outro, muitas vezes, é percebida como ataque, desprezo ou rejeição. No entanto, o estoicismo nos ensina que a indiferença só tem poder sobre nós se permitirmos. Quando transformamos a indiferença em uma oportunidade de fortalecimento pessoal, ela deixa de ser obstáculo e se torna uma ferramenta de crescimento, autodomínio e liberdade emocional. Epicteto dizia que ninguém é livre se não domina a si mesmo. A indiferença externa é, portanto, o teste mais puro da nossa liberdade interna. Cada gesto de desatenção, cada silêncio ou ausência é uma provocação silenciosa para medir se ainda colocamos nosso valor nas mãos de outrem, ou se permanecemos autossuficientes. Quando não reagimos com desespero, ressentimento ou ansiedade, transformamos o que parecia negativo em poder pessoal invisível, mas imensurável. Imagine uma espada sendo forjada. O metal é exposto a fogo intenso, marteladas e pressão constante. Cada golpe, cada estresse fortalece a lâmina, tornando-a resistente e afiada. Assim é a indiferença alheia. Cada experiência difícil, cada gesto de desvalorização, cada ausência é um fogo que fortalece sua mente, lapida seu caráter e transforma a vulnerabilidade em força.
A transformação da indiferença em poder pessoal começa com a aceitação racional. Reconhecer que o outro é limitado, que seu comportamento reflete mais sobre ele do que sobre você, é o primeiro passo. Quando entendemos que não podemos controlar a percepção ou atitude alheia, deixamos de desperdiçar energia emocional e mental tentando mudar o que está além do nosso alcance. Aceitação é liberdade. Aceitação é poder. O segundo passo é autossuficiência emocional. Quem depende da atenção ou validação de outros permanece vulnerável. Quem desenvolve autossuficiência transforma a indiferença em neutralidade. Ela deixa de ser fonte de dor e se torna um estado neutro, que permite observar, refletir e agir com clareza. Cada gesto de ignorar ou desvalorizar se torna irrelevante, porque seu valor não depende de aprovação externa. O terceiro passo é a aplicação prática do discernimento. A indiferença revela prioridades ocultas, limites alheios e intenções reais. Ao observar sem reagir impulsivamente, você identifica quem merece energia, atenção e tempo, e quem não merece. Assim, a indiferença do outro se torna uma bússola. Direciona sua energia para onde é produtivo, preserva recursos emocionais e fortalece a disciplina interna. Sêneca afirmava que a adversidade revela a verdadeira natureza do homem. Quando confrontados com indiferença, temos duas opções: ceder ao sofrimento ou transformar a experiência em aprendizado e poder. A escolha pelo crescimento transforma vulnerabilidade em força invisível. Cada ausência alheia, cada gesto de desvalorização se torna combustível para fortalecer autoestima, resiliência e autodomínio. Marco Aurélio nos lembra que tudo o que é externo é indiferente por natureza. O que importa não é o comportamento de quem nos ignora, mas como reagimos a isso. Reagir com raiva ou desespero significa entregar poder. Permanecer sereno e íntegro significa recuperar poder. A indiferença se torna, assim, um instrumento de empoderamento pessoal. Quem permanece firme, paciente e íntegro internaliza um poder que nada nem ninguém pode tirar. Outro aspecto fundamental é a prática contínua da disciplina mental. Cada situação de indiferença oferece oportunidade para exercitar autocontrole, serenidade e racionalidade. Com o tempo, quem transforma a indiferença em poder desenvolve uma mente resiliente, capaz de permanecer íntegra mesmo diante de críticas, rejeições e negligência. Essa prática diária cria um escudo emocional que protege contra manipulação, desvalorização e desgaste psicológico. Finalmente, a transformação da indiferença em poder pessoal fortalece a autonomia e a liberdade emocional. Quando você não depende da atenção ou reconhecimento dos outros, descobre que pode existir plenamente, agir com propósito e manter sua dignidade intacta, independentemente das circunstâncias externas. Cada gesto de desatenção do outro se torna irrelevante frente à segurança interna conquistada. Portanto, compreender e aplicar essa lição estoica é essencial. A indiferença alheia não é obstáculo, mas oportunidade. Ela testa, fortalece e lapida. Ela revela limites e prioridades e oferece chance de autossuficiência. Quem aprende a transformá-la em poder pessoal, descobre que o verdadeiro domínio não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo, preservando a integridade, a serenidade e a liberdade interior acima de qualquer necessidade de aprovação externa. Capítulo 11. A força silenciosa de quem não busca a aprovação. A força silenciosa é a manifestação máxima da dignidade estoica. Quem não busca a aprovação externa possui um poder invisível, mas irrefutável, que não depende do reconhecimento alheio, do aplauso público ou da validação momentânea. É a liberdade plena de existir e agir segundo seus princípios, sem jamais se curvar à opinião ou ao julgamento dos outros. Muitos confundem força com visibilidade, poder com atenção ou valor com popularidade. Mas os estoicos nos ensinam que a verdadeira força não precisa ser proclamada. Ela se demonstra na constância, na integridade e na serenidade de quem permanece íntegro,
mesmo quando ignorado, criticado ou desvalorizado. O silêncio do corpo ou da palavra muitas vezes fala mais alto do que qualquer argumento, gesto ou justificativa. Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Aquele que não busca a aprovação não reage impulsivamente a críticas, rejeições ou indiferenças. Ele observa, avalia e responde de acordo com sua razão, não com sua emoção. Cada gesto de desvalorização do outro não abala sua paz, mas reforça sua autonomia, sua autossuficiência e sua força interior. Imagine uma fortaleza impenetrável no topo de uma montanha. Ventos, tempestades e até ataques podem açoitar suas paredes, mas seu interior permanece seguro, inalterado e sereno. Assim, é a mente de quem não busca a aprovação, inabalável, íntegra, silenciosa e firme. A força não se manifesta em clamor, mas em estabilidade emocional, autocontrole e domínio de si mesmo. Sêneca refletia que grande parte do sofrimento humano vem do desejo de agradar, de ser aceito ou de ser reconhecido. Aquele que não busca a aprovação rompe essas correntes invisíveis. Ele não implora, não busca migalhas de atenção e não se submete a ninguém para se sentir completo. Sua integridade e seu valor são absolutos, internos e independentes de circunstâncias externas. A força silenciosa também se revela na disciplina diária. Cada vez que alguém ignora, critica ou desvaloriza, quem possui essa força não reage com ansiedade, não se desespera, nem se humilha. Ele observa, aprende e segue firme. Cada situação adversa se torna oportunidade de reafirmar seu poder interno, lapidar o caráter e fortalecer a serenidade da mente. Marco Aurélio nos lembra que a vida é breve e que gastar energia buscando a aprovação de outros é desperdiçar tempo precioso. Quem compreende isso transforma cada gesto de indiferença ou desprezo em lição de desapego, autossuficiência e racionalidade. A força silenciosa é construída não pela aprovação que recebemos, mas pela paz que cultivamos dentro de nós mesmos. Outro ponto essencial é que a força silenciosa transforma a forma como nos relacionamos com o mundo. Quem não busca a aprovação estabelece vínculos de respeito, reciprocidade e autenticidade. Ele se conecta com quem merece energia e atenção, enquanto preserva recursos emocionais, evitando desgaste com quem não reconhece seu valor. Essa postura cria natural autoridade moral. Ninguém precisa ser convencido do seu valor. Ele simplesmente se manifesta na presença firme, íntegra e serena. A força silenciosa também liberta da comparação e da inveja. Quando você não precisa da aprovação alheia, não se mede por padrões externos. Sua jornada não depende de reconhecimento público. Ela depende de consistência, autoconsciência e alinhamento com valores internos. Isso cria uma segurança emocional que nenhuma rejeição, indiferença ou crítica pode abalar. Finalmente, a força silenciosa é a culminação de todas as práticas estoicas anteriores: autossuficiência emocional, disciplina, firmeza, autovalorização e ressignificação da rejeição. Quem a domina não apenas sobrevive às adversidades, mas floresce através delas. Ele transforma dor em clareza, indiferença em poder, rejeição em crescimento e silêncio em força. Portanto, a verdadeira grandeza não está naquilo que é visto ou reconhecido pelos outros, mas na integridade, serenidade e autossuficiência silenciosa de quem não busca a aprovação. Essa é a força que protege a mente, eleva a alma e garante dignidade absoluta, independentemente do comportamento, julgamento ou atenção do mundo. É a expressão máxima do estoicismo: ser completo, invencível e livre dentro de si mesmo. Ao longo deste vídeo, exploramos juntos os caminhos da dignidade, da autossuficiência e da força interior, através das lentes do estoicismo. Vimos que o verdadeiro poder não está em convencer, agradar ou ser reconhecido, mas em manter a integridade, a serenidade e a autovalorização, mesmo diante da rejeição, da indiferença ou da desvalorização de outros.
Aprendemos que o silêncio e a indiferença não são fraqueza, mas armas poderosas. Que a autossuficiência emocional é a base da liberdade verdadeira. Que a rejeição é oportunidade de crescimento. Que permanecer firme diante da indiferença revela um poder invisível e inabalável. E que a força silenciosa de quem não busca aprovação é a expressão máxima da dignidade estoica. Agora a escolha é sua. Você pode continuar permitindo que o comportamento, a opinião ou a atenção de outros determinem seu valor. Ou pode decidir assumir o controle da sua mente, fortalecer sua autossuficiência, proteger sua paz interior e caminhar invencível, íntegro e completo, independentemente das circunstâncias externas. Se você se comprometer com essa jornada, verá que nada, absolutamente nada, pode abalar sua dignidade. Que cada rejeição se transforma em aprendizado, cada indiferença se transforma em força, e cada desafio se transforma em oportunidade de crescimento. O verdadeiro poder é interno, silencioso e absoluto. Se este vídeo trouxe clareza, inspiração ou força para sua jornada, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder conteúdos que fortalecem sua mente e elevam sua vida. Compartilhe com quem precisa compreender que dignidade, autovalorização e autossuficiência são ferramentas que ninguém pode tirar. Lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém. Você já é suficiente, completo e digno. O mundo pode tentar ignorar, desvalorizar ou subestimar, mas a sua força, sua serenidade e sua liberdade interior permanecem inabaláveis. Caminhe firme, silencioso e invencível. Este é o poder da filosofia estoica aplicada à vida real.